Que essa é a diferença. Normalmente as pessoas decidem tipo um ano antes e começam a trabalhar, articular com apoiadores, um ano antes já. Então tá falando que 17 tu tava na Inglaterra. Eu fui pra lá em setembro de 2017. E eu tinha acabado de entrar no Acredito e tinha acabado de ir para a Inglaterra. Entendi. Aí, como é que eu vou fazer uma campanha? E aí, o que aconteceu, assim? Eu fui selecionado também para a primeira turma do Renova BR, né, que é uma instituição, uma escola de política idealizada pelo Edu Mufarrege, que inclusive me ensinou demais o Renova. Eu fui selecionado e falei assim, pô, então agora nós vamos mesmo, que eu já estou no Acredito. Fui selecionado pelo Renova, agora vamos fazer essa campanha acontecer. Só que eu estava da Inglaterra, né? Então não tinha como eu andar na rua, conversar com as pessoas, etc. Eu comecei a fazer alguns vídeos no meu Facebook, Instagram, etc. Mas nada que deu muito certo. E logo quando eu voltei era dia 25 de junho de 2018. Isso 3 meses antes do dia das eleições. Aí eu chamei a Ingrid, que inclusive está aqui, que é minha chefe de gabinete, e ela que tocou a campanha, a gente montou do zero desde o dia 25 de junho toda a campanha. Assim, foi uma loucura. Eu fui pro hospital 3 vezes de cansaço durante a campanha. Caralho! 3 vezes. Pra tomar soro, porque eu tava estafado, eu desmaiava e tal. Então, assim, porque de fato campanha não é um negócio simples não de fazer. Ainda mais do jeito que a gente queria fazer, que era um jeito que a gente acha mais correto. Né? Que foi como? Primeiro que a gente não comprava voto, tem muita gente que compra voto ainda. Segundo que a gente tinha uma base de voluntários gigantesca, né? A gente tinha 2.300 voluntários na nossa campanha, né? E muita coisa em rede social. Então eu viajei demais, andei demais e foi super difícil, mas valeu super a pena. Fui o segundo mais votado do estado, né? É uma das grandes surpresas ali do Espírito Santo. E o que esses colaboradores ficavam fazendo? Eles iam nas casas das pessoas e... O que a gente fazia, assim? Eu, obviamente, tive uma sessão com eles, né? De eu me explicar quem eu sou, o que eu defendia. A gente separou toda a nossa narrativa, né? E os voluntários, de fato, eles tinham a função de conquistar mais gente. Era uma espécie de vendedores, assim, né? Pode crer. Então, só que tem uma diferença, assim, normalmente, nas campanhas, os políticos, eles pagam um monte de gente para ser panfleteiro, né? E entregar aquele monte de santinho. Primeiro que eu não tinha santinho, eu não gosto de santinho, eu acho que só suja a cidade e não resolve nada para ninguém. A gente tinha uns caderninhos, assim, com todas as propostas, a minha história, etc. E a diferença é que é o seguinte, os panfleteiros, normalmente, eles nem sabem quem que é o cara. Eu conheci todas as pessoas que estavam trabalhando com a gente. E tive um tempo com elas para, né, dedicar, de fato, as pessoas entenderem o que era que elas estavam defendendo e o que era que a gente ia defender uma vez que estava no Congresso, né, que era baseado em eficiência de governo, educação e desenvolvimento econômico. Eram esses os 3 grandes pilares assim, da nossa campanha e são os do nosso mandato. Então foi aí uma luta muito grande ao longo desses meses aí de campanha. Desculpa, você falou educação, desenvolvimento econômico e eficiência de governo. Eficiência de governo. Tá. Eu gosto, na verdade, faz sentido, né? Porque assim, o que eu acho, no fim das contas? O governo ele tem que ser eficiente. Ele tem que ser, inclusive, a instituição mais eficiente da sociedade. Mas ele meio que nunca vai ser, né? Exatamente. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande dilema que a gente vive. Mas ele precisa ser mais e cada vez mais eficiente. Ele precisa entregar a política pública, pô. A gente cobra imposto pra caramba, 34% de toda a riqueza do Brasil vira imposto, né? E entrega muito menos do que deveria entregar. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a Inglaterra também cobra 34% do PIB, né, de toda a riqueza que é produzida no país, de imposto. Só que lá, depois de cobrar os impostos e fazer o gasto público, eles conseguem corrigir a desigualdade de renda em 35%. O Brasil consegue corrigir em 15%, com os mesmos 34% cobrados, né? A gente gasta muito mal ainda, a gente faz muito mal o que precisa fazer. Então, por isso que tem que lutar por uma instituição eficiente, né? Mas esses 34% que eles têm lá de imposto, em volume de grana, quer dizer, assim, se a gente for correlacionar com o PIB, é a mesma quantidade de grana, assim, na prática? Não, mas você não precisa fazer isso, porque a proporção de redução também é menor. É tudo proporcional, né? Eu cobro 34 e reduzo 35 lá. Aqui eu cobro 34 e reduzo só 15, a desigualdade de renda. Entendi. Que é um dos indicadores que você pode utilizar
né? Fora que o Brasil ainda é um país, infelizmente, é muito pobre. A gente precisa resolver o problema do crescimento econômico do Brasil rapidamente, né?